A rentabilidade do plano SCPREV do mês de janeiro encerrou com alta de 1,17%. Vamos entender os fatores que impactaram a nossa rentabilidade. Olá, participante da SCPREV. Eu sou o Bruno, assessor de investimentos da SCPREV, e hoje vamos falar sobre a rentabilidade dos nossos investimentos do mês de janeiro e todos os fatores que impactaram os nossos investimentos. Começando pela rentabilidade, o plano SCPREV encerrou o mês de janeiro com uma alta de 1,17%. A nossa meta de referência para o mês foi de 0,6%. Se analisarmos em 12 meses, como que está o plano SCPREV para o período dos últimos 12 meses? Em 12 meses, nossa rentabilidade está em 9,73%, nossa meta de 8,86% e o IPCA para o mesmo período está de 4,56%. Para a gente entender como que nós chegamos nessa rentabilidade, os fatores que impactaram, vamos começar então analisando os investimentos no exterior. Como você pode ver na tela, as bolsas globais, em geral, no mês de janeiro, acabaram subindo. O que temos no mercado internacional de destaque? A inflação ao consumidor segue de forma gradativa para sua meta, de 2%, que é a meta do Banco Central americano. Nesse último mês, ela está ali em 2,9%, seguindo de forma bem gradativa e lenta, mas segue no caminho dos 2%. A taxa de desemprego teve uma leve alta de 0,1% e encerrou então em 4,2%. E com isso, dados esses fatores, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter inalterada a taxa de juros por lá em 4,5%. Alguns fatores estão sendo muito importantes para o Banco Central americano analisar. Por exemplo, temos a questão tarifária do novo governo Trump, o quanto de tarifa que vai ser colocado entre os países, questões imigratórias, a própria trajetória da inflação e do crescimento econômico dos Estados Unidos, que segue de forma robusta. Todos esses fatores colocaram mais cautela para a condução da política monetária lá nos Estados Unidos. Embora esse cenário traga um pouco mais de cautela, você pode ver ali que as bolsas, no geral, acabaram subindo lá fora. Até o dado de inflação lá nos Estados Unidos, que veio dentro do esperado pelo mercado financeiro, acabou fazendo com que a curva de juros americana cedesse naquele mês. E aí você deve estar se perguntando ao analisar os dados, como que as bolsas internacionais acabaram subindo, mas a rentabilidade do segmento de exterior da SCPREV acabou ficando em negativa, 3,26%. O que afetou para a nossa rentabilidade ficar negativa? Temos que lembrar que o dólar americano caiu em relação ao real brasileiro no mês de janeiro. Só nesse mês de referência, o dólar teve uma queda de 3,26%, que acabou então impactando negativamente o setor ali de investimentos do exterior da SCPREV. Já quando a gente fala sobre investimentos de renda fixa e multimercado, o que a gente tem que analisar? Começando pela inflação aqui no Brasil. No mês de janeiro, o IPCA ele teve uma brusca desaceleração. A nossa inflação aqui subiu 0,16%. E por que o IPCA ele veio relativamente baixo nesse mês de janeiro? Nós tivemos uma queda do preço da energia elétrica em mais de 14% no mês de referência, que acabou então contribuindo para nós termos então essa inflação mais baixa ali nesse início de ano. Mas é importante nós colocarmos como que está o nosso IPCA em 12 meses. Se nós analisarmos nesse período de 12 meses, a inflação brasileira acumula uma alta de 4,56%. A meta de inflação do Brasil é de 3% e o teto é de 4,5%. Em 12 meses, o IPCA está acima do teto. Mas tem um fator que dificulta mais a vida do Banco Central aqui no Brasil, que são as expectativas de inflação. Para esse ano de 2025, temos que ver que no último Boletim Focus que acabou saindo, a perspectiva de uma inflação é de 5,6% para esse ano, muito acima da meta de 3%. Assim como para o ano que vem, 2026, está em 4,6%. Então, analisando a trajetória e as expectativas da inflação, a vida para o Banco Central não está fácil de trazer essa inflação para a meta. E qual foi a resposta que nós vimos? No final agora do mês de janeiro,
o Banco Central do Brasil acabou elevando a taxa Selic em mais 1%, chegando aos 13,25%. Esses fatores que estão tendo que fazer com que o nosso Banco Central tenha que ter uma atitude mais cautelosa na inflação, uma política monetária em que ele aumente os juros, é dado por essa inflação que vem acelerando ao longo dos últimos trimestres. Estamos com o mercado de trabalho bastante aquecido, com uma baixa taxa de desemprego no Brasil, e além disso, fatores de salários, bens de consumo que estão tendo uma demanda muito forte por conta disso. O governo tem gastado bastante em estímulos fiscais para aquecer a economia, então todos esses fatores são fatores inflacionários. E ainda lembrando que o dólar encontra-se em patamar de preço bastante elevado, que impacta preços de produtos importados. Então todos esses fatores é o que estão trazendo a inflação, para trajetórias de alta a cada trimestre, a cada leitura. Então por isso que o nosso Banco Central fez um novo aumento de mais 1% na taxa Selic. Baseado nesse cenário colocado, os investimentos de renda fixa da SCPREV tiveram alta de 1,35%. Já os investimentos de multimercado tiveram uma alta de 0,37%. Quando a gente vem, então, para o segmento de renda variável, para a Bolsa de Valores, o que acabou impactando a alta que nós tivemos nesse segmento no mês de janeiro? Durante 4 meses seguidos, a renda variável operou em território negativo, mas ela teve uma forte alta agora no mês de janeiro. Muito por conta desse cenário que nós já colocamos, o exterior acabou ajudando bastante, o cenário externo acabou puxando a nossa bolsa. Além disso, nós tivemos menos ruídos na questão fiscal do Brasil, o que ajudou a tranquilizar um pouco mais o mercado financeiro. Além do que temos que lembrar que, por 4 meses seguidos de queda, é natural que os ativos de bolsa de valores acabassem ficando a preços atrativos e os investidores, então, voltam a alocar nesse segmento. Por isso, então, em janeiro, a Bolsa Brasileira teve uma alta de 4,86% e a renda variável da SCPREV seguiu na mesma esteira, com uma alta de 3,73% no mês de janeiro. Esses foram os fatores que impactaram todos os nossos investimentos nesse mês de referência. Até a próxima!